Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e toda a sua família. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma noite em um culto de adoração ao Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero convidar que você possa estar se reunindo com os da sua família neste momento e se colocando na presença de Deus. Aleluia. Quero que você que tem uma Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Salmos, no capítulo 40. Livro de Salmos, no capítulo 40. A partir do verso 1, a palavra de Deus vai dizer assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é muito maravilhosa, ela é poderosa, porque ela está nos levando a esperar com paciência no Senhor. Esperar não é algo fácil, esperar é algo muito difícil, principalmente para a nossa geração. Até porque a nossa geração ela é acostumada com as coisas do imediato. Se você prestar atenção ao nosso redor, tudo tem que ser agilizado, tudo tem que ser o mais rápido possível, tudo tem que ser instantâneo. Então a gente é condicionado a agir de forma em que nós não queremos ficar esperando as coisas acontecerem. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo que esperar no Senhor é muito melhor, há uma recompensa em esperar pelo Senhor, amém? Pois Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai ouvir aquilo que nós temos clamado diante dEle, amém? Então nesse momento eu quero convidar você a fechar os teus olhos, se você puder, que você se coloque de pé aí na sua casa, amém? Que você se coloque na presença do Senhor e que você comece a clamar por Ele, que você comece a clamar pelo nome dEle, aleluia. Deus, nós queremos neste momento, Senhor, te adorar, meu Deus. Nós queremos neste momento, ó Pai, render a Ti todo louvor que só o Teu nome é digno de receber, ó Deus. E nós colocamos o nosso coração em Tuas mãos, Pai. Pois o Senhor, ó Deus, tem conhecido, tem visto, ó Deus, que o nosso coração tem sido afligido. A nossa alma tem sido afligida, Pai. Ó Deus, nós estamos em meio, ó Deus, a um turbilhão de emoções, de sentimentos. E é por isso que nesse momento nós queremos clamar para que o Teu Espírito possa estar, meu Deus, colocando as coisas no lugar. Coloca, Deus, cada coisa no seu devido lugar na nossa vida, os nossos sentimentos, que eles não sejam maiores, ó Deus, do que a nossa fé, de forma que os nossos sentimentos nos impeçam de crer. Não, Senhor, que a nossa fé seja muito maior do que aquilo que nós sentimos. Em nome de Jesus, meu Deus, vem com Teu Espírito sobre nós, ó Pai, e vai nos enchendo, meu Deus. Vai enchendo a nossa vida, vai enchendo o nosso coração, vai enchendo o nosso ser da Tua glória. Vem, Espírito Santo de Deus, ocupa o lugar que é Teu nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus, e ocupa o lugar que é Teu nos nossos corações. Nós te clamamos, nós te desejamos, nós te dizemos que Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo em nossas vidas, Deus. Vai nos enchendo, vai transbordando em nós a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome do
do Senhor Jesus, aleluia. Que você possa continuar orando, que você possa colocar a mão no seu coração e começar a dizer: Espírito Santo, és bem-vindo na minha vida. Espírito de Deus, és bem-vindo ao meu coração. Enche-me da tua presença nesta hora. Enche-me com o teu poder nesse momento. Enche-me com a tua unção, ó Deus. Pois eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Deus. Em nome de Jesus, vem com a tua glória nesse momento, entrando na família, na casa de cada pessoa que está nos assistindo, que está, ó Deus, participando conosco deste culto. Em nome de Jesus, Deus, vai entrando agora, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Feche os teus olhos e levante as suas mãos. Oh, meu Deus, enche a nossa vida, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Feche os teus olhos e fala assim para Ele. Fala: Deus, o meu coração, ele é um altar. E esse altar eu dedico ao Senhor. Fala para Deus, fala: Senhor, o meu coração agora é um altar. E eu te convido agora, Jesus, assenta-te neste altar. Assenta-te neste altar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Amém? Nós vamos dizer que nós confiamos nele, de que nós vamos esperar dele a resposta, dele virá a resposta para as nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Oh, meu Deus, enche-nos da tua presença, ó Pai. Você vai dizer para ele: eu confiarei em ti, Senhor. Eu confiarei em ti, Senhor, mesmo quando o sol não brilhar. Te adorarei com tudo que sou. Te adorarei, Oh Deus, com tudo que sou. mesmo quando a lágrima rolar. Mesmo quando a lágrima rolar, Eu confiarei em ti, Senhor. Em ti, Senhor. Oh Deus, Mesmo quando o sol não brilhar, te adorarei com tudo que sou. Mesmo quando a lágrima rolar, pois sei em quem tenho crido. eu sei E sei que és poderoso para fazer. Oh Deus, um milagre acontecer. o teu nome, oh Deus, é Jeová Rafa. Teu nome, ó Deus, Declara isso com fé. O Deus que cura e faz ressuscitar. Oh Jesus, eu creio em ti, Senhor. O teu nome, ó Deus, é El Shaddai, todo poderoso, para me abençoar. Para ti não há vale profundo demais. Para ti não há causa difícil demais. Pois conheço a ti. Oh, aleluia. Nós conhecemos o Deus verdadeiro. Oh, Pai. Não vai impedir, não vai impedir. Você crê nisso, amém? Não vai impedir. Glória a Jesus. Sei em quem tenho crido e sei que és poderoso para fazer um milagre acontecer. Teu nome, ó Deus, é
Nós vamos continuar declarando isso, que nós vamos ver o agir do Senhor na nossa vida, que nós veremos o agir de Deus no meio da igreja, no meio desta nação. Nós veremos o agir do Senhor, pois Ele é bom, amém? Glória a Deus, diga para Ele, perto eu quero estar, Jesus. Eu quero estar junto aos teus pés, oh Deus, junto aos teus pés. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor Jesus, quero te ofertar. Apenas servo, teu amigo me tornei. Então você vai dizer para Ele, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Diga, eu adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior que me render te adorar. Tudo que há em mim, Diga para Ele, eu quero te ofertar. quero te ofertar. A minha vida, o meu coração, Deus. Mas ainda é bom que eu sei, se comparado ao que ganhei. Como é que o Senhor declara? Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levante as suas mãos e adore o Rei da Glória. Adore o Rei da Glória. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
diga aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém, aleluia. Você pode se assentar para a glória do nosso Deus. Amém. Nós estamos aqui num ambiente de culto. Então que nesse momento você esteja fazendo da sua casa esse ambiente de culto, de adoração ao nosso Deus, aleluia. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu tenho certeza que você não vai sair deste culto da mesma forma que você entrou, porque Deus é aquele que nos toca, que nos transforma, que nos sara, que nos liberta e que nos restaura. Amém? Glória a Deus, aleluia. E nesse momento eu quero chamar então a diaconisa Lucilene, que vai estar trazendo a palavra do Senhor, amém, aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja, amém, glória a Deus. Na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui, né, para ministrar essa palavra do Senhor para a vida de cada um de vocês, para a minha vida. Mas eu também sei que existe uma responsabilidade muito grande de pregar a palavra de Deus. Que nesses dias o Senhor, Ele tem falado conosco. Ele tem nos chamado para algo diferente, para algo mais próximo. Ele tem nos chamado para intimidade no Senhor. E eu gostaria que todos nesse momento abrissem a sua Bíblia em Lucas 17, a partir do 20. Amém? E neste momento, gostaria que vocês fechassem os olhos e neste momento colocassem a mão no seu coração. Colocassem a mão no seu coração e deixassem o Espírito Santo ministrar no seu coração. Que o Senhor Jesus venha falar com cada um que está em casa, cada um que está no seu lar agora, mas que está com o coração voltado para Ele. Pai, em nome de Jesus, Pai, Deus, existe uma presença forte, Pai, aqui do Senhor, Pai, neste local. Deus, eu oro, Pai, eu clamo a Ti, Pai, para que o Senhor invada, Senhor Jesus, a casa de cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus, neste momento, Deus, com essa mesma presença, com essa mesma glória, Pai. Deus, com essa mesma unção, Pai. Deus, com esse mesmo Espírito, Senhor. Que o Senhor venha começar a falar, Pai, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, Senhor Deus. Pai, que eles venham, Pai, receber, Pai, do Senhor a direção, o renovo, Senhor Deus, que eles precisam para esta noite, Pai. Deus, quanto a mim, Senhor Deus, Pai, que não seja eu mesmo a falar, mas que seja o Teu Espírito, Senhor Jesus, a falar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos e Te exaltamos, Pai, porque o Senhor é bom, Pai, e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que todos abrissem a palavra de Deus em Lucas 17, a partir do 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior o céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Naquele dia, quem tiver no telhado,
tendo as suas alfaias em casa, não desças, tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar achar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salva-la-á. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é tremenda. Na verdade, nós, nesses dias, eu creio que não somente eu, mas todos, até mesmo aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles têm se voltado à palavra e para receber revelações dos últimos dias. Porque nos dias de tribulação, nos dias onde as situações estão difíceis, é que nós vemos o quê? Que todos correm para onde? Para o único socorro que é Jesus, que é Deus. Amém? Todos buscam uma resposta. E como aqui os fariseus, nós vemos nessa palavra, eles estavam interrogando Jesus acerca do reino. Amém? Acerca do reino de Deus. E eles falavam, quando havia de vir o reino de Deus? Amém? E Jesus, ele foi muito enfático nessa palavra e disse que na verdade o reino de Deus, ele não era um reino aparente, ele era um reino espiritual, amém? Que ele já tinha chegado, que ele estava entre eles. Porque João Batista, ele dizia o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus também, ao pregar, a palavra de Jesus era, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então nós vemos o quê? O Senhor chamando, João Batista chamando, Deus chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para que se dobrar diante dele. E como esses fariseus, eles queriam o quê? Eles queriam que Jesus demonstrasse algo. Na verdade, eu vejo essa pergunta dos fariseus como se fosse quase um deboche. Amém? Como se fosse uma pressão para que ele falasse algo dele próprio. Mas ele foi muito sábio, como Jesus é. Né? A palavra dele é vida. A palavra dele que sai da boca dele é de sabedoria, de vida. Então ele conhece o coração de cada um deles. E ele fez o quê? Ele falou, é chegado o reino do céu. Já está entre vocês. Só que vocês não reconhecem. Como está dizendo aqui, ó. Ei-lo aqui e ei-lo ali, porque eis que o reino dos céus está entre vós. Tudo que os fariseus esperavam, na verdade, a espera da vinda de Jesus era algo já esperado pelos judeus. Não era algo que aconteceu de surpresa para eles. Na verdade, era esperado. Os fariseus, eles esperavam. Os judeus esperavam. Amém? Tanto que até hoje eles esperam, não é verdade? Por causa da mentira que foi contada lá na crucificação. Quando você lê lá em Mateus, no final de Mateus você vê o quê? Que os fariseus, eles pagaram para aqueles soldados para mentir a respeito de Jesus. Para dizer que na verdade eles não tinham visto os anjos, que Deus não tinha ressuscitado Jesus. Mas que na verdade era simplesmente uma manipulação dos discípulos. Mas o Senhor, ele fez o quê? Mesmo assim, mesmo com a mentira, ele pegou e expandiu o reino dele através dos discípulos e até nós. Amém? Glória a Deus por isso. Então quer dizer o quê? O que Jesus está nos falando hoje? Que na verdade, o reino aparente, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que é aparente. Aquilo que é muitas vezes visto pelos olhos. Porque muitas vezes aquilo que é visto, muitas vezes não quer dizer que é de Deus, nem que é do reino. Amém? Não é de Deus. Então, ele fala aqui, e disse aos discípulos, então ele se voltou. Quando ele respondeu isso para os fariseus, ele se voltou aos discípulos. Dias virão que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dirão, ei-o aqui e ei-o ali. Não vades, nem o sigais. Então, no momento que nós estamos vivendo hoje, no momento em que muitas coisas estão, na verdade, pressionando a nossa alma, o nosso interior está sendo pressionado, o nosso interior está sendo devastado. E eu imagino aqueles que não têm a esperança em Jesus, aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Eu fico imaginando e a gente fica clamando por eles, porque deve ser terrível não ter esperança e tudo aquilo que tinha como segurança ser tirado. Então nós vemos aqui ele respondendo que iriam chegar dias onde
que iriam falar que Jesus está ali, que Jesus está assado, mas ele não ia estar. Então nós vemos neste momento acontecendo isso. Muitas profecias, muitas palavras vindo, muitas revelações vindo. E nós, como povo de Deus, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que é falado para nós, com aquilo que aquilo que a gente escuta. É uma avalanche de informações vinda. Mas o Senhor está falando o quê? Toma cuidado, acautelai-vos, porque no final dos tempos iriam ter o quê? Falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos cristos. E ele continua dizendo: mas primeiro convém que padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ele estava falando o quê? Que na verdade Jesus, o Filho de Deus, ele estava ali, o reino de Deus tinha chegado. Ele estava ali com eles, estava naquele momento ali. Eles estavam diante da chegada do reino de Deus na terra, diante do Rei dos Reis. E eles não o reconheceram. Porque tudo o que eles queriam era que fosse alguém que tomasse e colocasse externamente o reino de Israel acima de todos os outros reinos na terra. Assim como foi Davi, um conquistador. Davi foi um conquistador e eles queriam achar o quê? Que Jesus, que o Messias iria vir para conquistar, para deixar Israel acima de todos os outros, para ter sucesso, para ter governo na terra naquele momento externo. Mas nós vemos não, ao contrário, Jesus falando ao contrário. E ele fala: mas primeiro convém que padeça muito e seja reprovado por esta geração. Aquela geração que estava vendo o Filho de Deus, que estava vendo aquele que era o rei, vir à terra. E eles não reconheceram. Por quê? A palavra de Deus diz em Isaías que era o quê? Que ele não tinha aparência. Ele não era um homem de aparência, de rei. Na verdade, ele era o mais desprezado dos homens, mais desprezíveis. Muitas vezes, nós devíamos pensar se nós reconheceríamos Jesus. Porque nós vemos o que hoje? Nós vemos sim pessoas pregando um evangelho muitas vezes lindo, amável, fácil, bonito. E nós vemos muitas vezes aqueles que pregam a palavra de Deus, que pregam a verdade de Deus, que pregam arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, sendo taxado como o quê? Não, esse não é de Deus. Porque Jesus não fala assim. Porque Jesus não é assim. Porque Jesus é amor. Gente, o próprio Jesus pregava, arrependei-vos. Na verdade, essa é a pregação de Jesus. Essa é a pregação. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus. E quando ele foi morto ali, por aqueles que estavam questionando, aqueles que estavam esperando, mas que não reconheceram por causa da sua aparência, naquele momento, Jesus ele venceu. Amém? E todo o pecado da humanidade foi para ele. E nós podemos o que? Ser salvos. Nós podemos ser resgatados. Nós podemos o que? Nos arrepender. E ter a certeza que o nosso Deus nos perdoa. Que o nosso Deus nos lava. Que o nosso Deus nos redime. Que o nosso Deus nos justifica. Então nós não precisamos ter mais medo. Nós não precisamos temer. Amém? Porque ele venceu. Ele venceu. Na morte dele, nós nos tornamos, na ressurreição, nos tornamos o que? Mais que vencedores. Glória a Deus. Amém? E nós vemos o que? E Jesus ele continua dizendo, esse sermão que ele está pregando sim, sobre os últimos dias. Ele está falando sim, como será a vinda dele. Mas você pode perceber aqui que ele está falando de dois aspectos de reino. Amém? Primeiro ele falou do reino que nós estamos vivendo hoje, que é o reino externo, amém? Que não é o reino externo, que é o reino interno, amém? Aqueles que aceitam Jesus, que o recebem como um Senhor e Salvador, e começam o quê? A ser governados por Jesus. Esses sim, eles são o quê? Governados pelo reino de Deus. E o reino de Deus é chegado. Quando você pega e aceitou Jesus, quando você se colocou diante de Deus, o reino de Deus começou a operar na sua vida. E você já não opera mais pelo reino das trevas, pelo reino do mundo, mas pelo reino de Deus. Mas ele também está dizendo o quê? Que vai haver um dia que ele reinará. Amém? Em Apocalipse 11, Apocalipse diz assim que ele
Um dia ele vai subjugar todos os reinos ao reino de Deus. Amém? Um dia todo joelho se dobrará. Um dia todos vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia será visível esse reino, será material esse reino. E ele está falando aqui que todos vão ver, como diz a palavra de Deus. Porque como um relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Amém? Glória a Deus. Então um dia ele virá. Amém? Um dia ele vai vir. Amém. E muitos têm dito, como eu acabei de falar, muitos estão falando porque ele vai voltar mês que vem, porque ele vai voltar de tal dia, tal data. A palavra de Deus diz que nem ele sabe, só Deus sabe o dia. Amém? Claro que nós vamos o quê? Olhar os sinais. Vamos olhar os sinais e vamos ver que ele está próximo. Amém? Nós temos visto o quê? Muitas dores. Amém? Nós temos visto muitos momentos que Deus realmente tem mostrado sinais que as dores estão a começar. Amém? Mas nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que a gente escuta, com as profecias, com as revelações que nós escutamos das outras pessoas que estão muitas vezes na internet. Amém? Porque ele falou que um dia ele vai voltar sim. Mas a gente deve ter muito cuidado com isso. A gente deve ter muito cuidado. Porque o que nos importa hoje é o quê? Ele continua dizendo: e como nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. E hoje pode-se dizer assim, que nós estamos vivendo essa parte. Nós estamos vivendo isso aqui. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. E também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Eu vejo que em todos os lugares nós vemos o quê? Pessoas casando, comendo, bebendo. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Como que as coisas nos pegam de surpresa. Porque há mais ou menos uns 20 dias atrás eu estava planejando o aniversário da Helena, da minha filha, que vai fazer aniversário dia 16. Eu e o Adriano estávamos planejando uma viagem quando ele entrava de férias. E ele foi, nesse momento, obrigado a entrar de férias. Então quer dizer o quê? Que os nossos planos foram embaralhados. E você também deve ter muitos planos, amém? Devia ter muitos planos para esse mês, né? Por esses dias que muitas vezes foram adiados. É o Senhor nos lembrando, amém? É o Senhor nos avisando, porque Ele continua dizendo que tudo isso aconteceu e num momento fechou a arca. Noé entrou com a sua família e não houve mais tempo para que ele se arrependesse, para que eles se voltassem para Deus. E assim também aconteceu com Ló, quando estava fugindo, amém? De Sodoma. Também aconteceu. Não houve tempo para os outros fugirem, porque Deus tinha enviado anjos para quê? Para falar a respeito do que iria acontecer. Mas eles o que? Duvidaram, eles se voltaram. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos numa era onde se você vai num shopping, você vê um monte de gente o quê? Comendo, comprando. Amém? Se você olhar uma rede social, você vê o quê? Muitas pessoas colocando que compraram uma casa, que compraram um carro, que estão fazendo uma viagem maravilhosa. Pessoas o quê? Muitas vezes ostentando, amém? E muitas vezes nós cristãos, muitas vezes nos deixamos levar por isso. Este é o tempo. Este é o tempo que nós estamos vivendo. E esse tempo aqui, na verdade, para terminar ele, nós não sabemos quando, amém? Nós não sabemos qual é o momento que a arca vai se fechar. Nós não sabemos qual é o dia exato onde Deus vai vir e vai consumir todas as coisas, amém? Esse é o tempo. E por que Deus, nesse momento, que nós estávamos fazendo tantos planos, o mundo estava fazendo tantos planos, o Brasil e tantas outras nações, amém? De expansão de tantas coisas, começam a ter um impacto com isso, com esse vírus que veio, que é algo tão pequeno, algo que a gente não enxerga, mas que teve o poder de abalar a estrutura da economia mundial, abalar os povos, abalar as nações poderosas, nações que se achavam
os maiores do mundo, aqueles que nunca iriam precisar de outros, nações que têm o domínio, que estão nos primeiros lugares. Vemos o quê? Nações hoje, por causa de algo invisível, algo que a gente não consegue enxergar a olho nu, sendo todas embaralhadas. E eu creio que Deus com a sua maravilhosa misericórdia, Ele está querendo nos levar para o secreto novamente, para nos lembrar, fazer nos lembrar que é Ele que tem o domínio, que é Ele, somente Ele. Não são as riquezas, não são o poder, não é a economia, não é o presidente, amém? Não é a sabedoria humana, porque eu vejo que a sabedoria humana também está sendo abalada, os cientistas estão embaralhados, os médicos não sabem o que fazer. Em muitos lugares na Itália a gente vê o quê? Médicos chorando, desesperados, porque eles não conseguem. Cientistas que não têm respostas, que ainda não têm cura. Então nós vemos o quê? Tudo sendo abalado. Tudo sendo abalado. Eu digo que o vírus é de Deus? Vindo de Deus? Não. Amém? Mas o Senhor, Ele está acima de tudo. E o Senhor tem um propósito para tudo. E se neste momento nós estamos passando por isso, é porque Ele está chamando a atenção. Olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus continua falando. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Isso irá acontecer nos últimos dias. Amém? Hoje nós estamos ainda dando-se em casamento, no período da misericórdia, da graça. Amém? Nós estamos nesse período. E ele diz, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desças a tomá-las. E da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. E Deus, Ele nos dá um alerta hoje. Ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu gostaria que você, se você tiver alguém aí na sua casa, que você olhe para a pessoa e fale assim, se lembre da mulher de Ló. Se você não tem ninguém, coloca a mão no seu coração e fala bem assim, lembra da mulher de Ló. Quem é a mulher de Ló? Por que Jesus ele enfatiza a mulher de Ló neste momento? Porque a mulher de Ló, se você for ver como aconteceu tudo na vida de Ló. Ló, quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão, amém? Sobrinho de Abraão, amado por Abraão. Na verdade, Abraão, quando Deus deu uma direção para Abraão, ele pegou e desobedeceu a Deus e levou o seu sobrinho junto com ele, amém? Para junto com ele, no lugar onde Deus ia mostrar. Mas chegou um momento, um exato momento, onde eles estavam muito bem, mas teve que haver uma separação. E naquele momento, Abraão falou, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abraão deu isso para que Ló escolhesse. E como Ló era um homem que tinha visão para as coisas externas, para aquilo que era aparente, ele logo olhou o quê? As campinas do Jordão. Ele olhou a beleza, ele olhou que era uma terra fértil, uma terra boa. Amém? Só que ele não sabia que ali estava Sodoma. Ele sabia, na verdade, ele se deslumbrou com aquilo que ele viu. E foi logo para o lado onde Deus ia trazer o quê? A justiça. Ele se colocou num lugar onde Deus iria trazer a justiça. E nós vemos o quê? Que muitas vezes nós seres humanos, nós somos assim. Nós não escolhemos aquilo que Deus quer. Nós escolhemos aquilo que nós queremos. E Deus está falando para mim e para você. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se de Ló. Porque, gente, Ló, naquele momento, ele foi salvo não por causa da própria justiça dele. Ele foi salvo por amor de Abraão. Como a pastora bem falou aqui na terça-feira, nos contou a história, nos relatou a história de Ló, de Sodoma e Gomorra. A misericórdia na vida de Ló não veio por ele próprio, mas veio por causa de Abraão. Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. E Deus amava, e Abraão amava Ló. E ele clamou, ele intercedeu por misericórdia.
E Deus ouviu. E a gente vê o que? Logo na chegada, quando os anjos chegaram, aquela terra era tão corrupta, tão imoral, que eles queriam até abusar dos próprios anjos que foram lá levar a palavra de Deus. E quando vocês chegaram lá, o que aconteceu? Aqueles que eram os maridos das filhas, o quê? Rejeitaram a palavra, falaram, não, eu não acredito nisso, porque na verdade Sodoma era uma terra próspera, amém? Eles não queriam perder aquilo que eles tinham. Eles estavam apegados às coisas, eles estavam apegados ao pecado. E eles foram sozinhos, ele falou, se apressa, e eles saíram correndo. E a gente vê o quê? Quando eles estavam correndo, a mulher de Ló, o que ela fez? Ela olhou para trás. Ela olhou para trás. E a direção de Deus, ela não olha para trás. E Deus está falando conosco. Numa terra, num tempo, onde todos estão o quê? Comendo, bebendo, dando-se em casamento. Gente, comer, beber, dar em casamento não é uma coisa do diabo. Não é? Na verdade, comer é uma maravilha. Deus até fala, a palavra até fala, tudo faz parte para a glória de Deus, que é comais que bebais. Amém? Então, beber e comer não é ruim. Ele fala, dava-se em casamento, Deus não fala, não é abençoado o casamento. Amém? Vendiam, compravam, isso não são coisas ilícitas. A gente pode ver que ele não está falando de coisas ilícitas, mas eles estão falando de coisas que tomam o lugar de Deus, que tomam o lugar do centro da vontade de Deus na nossa vida, do reino de Deus. Porque como eu comecei essa palavra, o reino de Deus hoje não é algo externo, não é uma nação levantada, mas é aquele que se coloca diante de Deus, aquele que se dobra diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, o meu Salvador e o meu Rei. Para esses o reino é chegado. O reino é chegado. Quando uma pessoa toma uma atitude dessa, o rei vem começar o que? A dominar a sua vida. E através disso que ele vem operar, através do reino de Deus. Porque a palavra nos diz que nós somos o que? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós somos o que? Os embaixadores de Cristo na terra. Todos aqueles que colocam o Senhor no governo de sua vida. E Deus está falando nessa noite, comer, beber, casar não é ilegal, mas é legal quando toma a direção de Deus, quando toma o governo de Deus na sua vida. Meu irmão, eu não sei se você, muitas vezes nesses dias, parou e a sua vida foi direcionada por algo que você fez, que você viu que era bom, mas isso te levou para longe do caminho de Deus. Muitas vezes você achou que aquele emprego que você ia ter naquele local era bom para você, mas você não perguntou para Deus, você amou mais a coisa externa daquele emprego do que o Deus que você serve. Muitas vezes você colocou um filho, você colocou um marido, você colocou alguém e você foi para longe da presença de Deus. Porque nós vemos o que? Aqui duas pessoas. A palavra de Deus diz que Deus nos coloca ante a bênção e a maldição. Ló escolheu a maldição. Ló escolheu a maldição e levou toda a sua família para a maldição. Porque quando a sua mulher olhou para trás, ela queria o quê? Ela estava desejando voltar. Como que eu vou deixar? Como que eu vou deixar a minha casa, aquilo que eu conquistei? Como que eu vou deixar a minha vida? Como que eu vou deixar os meus negócios? Como que eu vou deixar minhas roupas, as minhas joias? Como que eu vou deixar tudo isso para servir um Deus? Olha como nós estamos indo pro nada, nós não sabemos para onde nós vamos. E foi exatamente isso que Deus falou com Abraão. E ele seguiu a direção de Deus. Ele seguiu a direção de Deus, ele foi junto com Deus. E a gente vê o quê? Ló, porque ele fala assim, mas por que a responsabilidade está na vida de Ló? Gente, a palavra de Deus diz que ele é o sacerdote da casa dele. Cabia a ele, como homem, direcionar a sua família. Direcionar aqueles que estão debaixo dele. Amém? Aqueles que estão ali, ele era o sacerdote. Mas você fala assim, mas Sodoma era uma terra impura, uma terra ruim. Como que ele iria ali adorar a Deus? Como ele ia conseguir? Gente, lembre-se de Daniel. Daniel, ele foi cativo para a Babilônia. Era a pior nação que já existiu na terra. A corrupção era terrível. E Daniel não se dobrou diante dos manjares do rei.
José foi sozinho, um menino, um adolescente, para o Egito, uma terra idólatra, uma terra corrupta. E ali ele se tornou fiel a Deus, em todos os momentos da vida dele. Quando ele estava no vale da sombra da morte, ele estava fiel. E quando ele foi exaltado, ele também estava com Deus. Então não difere do lugar onde você está, não difere do lugar onde nós estamos, mas difere daquilo que é a nossa decisão de servir a Deus. Muitas vezes você está num lugar onde somente você é cristão, onde somente você crê em Deus na sua família. E Deus está falando assim: minha filha, meu filho, eu estou com você. Decida nesta noite. Não se render aos manjares, não se render àquilo que o mundo diz. Se coloque diante de Deus, porque Ele é um Deus fiel. Ele sustenta, Ele guarda, Ele protege. E como nós temos esse ano, Deus é maravilhoso conosco. Ele nos deu uma promessa de provisão. Ele falou que Ele seria manifestado como Jeová Jireh, como nunca foi. E nós vemos aqui o quê? Nós vemos Ló indo para outra terra, bem longe da terra da provisão. Porque Jeová Jireh se manifestou para Abraão a primeira vez. E ele foi para outro lado. Ele decidiu o quê? Ele não queria um Deus de provisão. Ele queria um Deus onde se manifestava no externo. Gente, o diabo, o nosso inimigo, ele é um Deus que manifesta tudo externamente. Ele nos seduz com aquilo que é do mundo. E Deus está falando conosco. Hoje, Ele está te chamando, Ele está me chamando a se lembrar da mulher de Ló. E que eu e que você nunca mais se esquecemos do que nós estamos vivendo. Daí você fala assim, Lucilene, mas esses dias são dias terríveis e você está trazendo uma palavra dessa? Eu estou trazendo uma palavra não de julgamento na nossa vida, nem de destruição, mas é uma palavra de misericórdia. De misericórdia. Quando Ló foi lá, os anjos foram lá avisar Ló e eles saíram. Deus estava tendo misericórdia. Deus estava tendo misericórdia. E a gente vê o que? A mulher de Ló rejeitou a misericórdia. Rejeitou a misericórdia por causa das coisas do mundo, por aquilo que ela tinha, como governo que a palavra de Deus diz, que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E a palavra também diz que o Senhor nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Ele tem que ser o rei da nossa vida. Ele tem que ser o rei. Ele tem que ser o único. Ele tem que ser aquele que governa. Nós não podemos apenas dizer que nós somos filhos de Deus, que nós servimos a Jesus porque nós colocamos uma camiseta escrito "Eu amo Jesus", ou porque nós cantamos uma música. Não. Nós temos que deixar Deus governar sobre a nossa vida. Deus ser o rei. Deus ser o Senhor da nossa vida. E Deus onde está nos chamando? Ele está nos chamando pela misericórdia. A palavra de Deus diz aqui: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salva-la-á. Isso ele estava falando da mulher de Ló. Amém? E na verdade, a gente viu que toda essa família rejeitou a misericórdia. Porque, diante de tudo, as filhas foram salvas e Ló foi salvo. Mas a gente vê que depois disso logo aconteceu outra abominação. Eles tiveram que... Eles embebedaram o pai. Aí você fala assim, mas a culpa não é do pai, é a culpa do pai. Porque a palavra de Deus diz que o pai ele tem responsabilidade sobre os filhos. Então ele tem total responsabilidade de ensinar aos filhos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Assim como ele tem responsabilidade sobre a mulher. Então nós vemos o que? Eles cometendo um incesto. Amém? E deram origem a 2 povos que se tornaram inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Gente, se existe uma coisa pior que ser inimigo de Deus, eu acho que estava para nascer. Não existe isso, não existe. Gente, o nosso inimigo, o diabo, é uma coisa. Agora, coisa terrível é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz isso. Amém? A palavra de Deus também diz que os demônios creem e eles tremem. Então, gente, na verdade, o nosso problema é ser inimigo de Deus.
E a palavra de Deus diz que todo aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Deus está falando conosco. Eu estou preparando esse momento, para que todos tenham a oportunidade de se arrepender. A palavra de Deus em Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, ou riquíssimo em misericórdia, grandioso em misericórdia. Amém? Todas as vezes que Deus permite que coisas sobrevenham sobre a igreja, sobre o povo de Deus, é para que a gente se volte a Ele. Como a palavra de Deus diz em Oséias 6, voltemos ao Senhor, amém? Porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a atará. Significa o quê? Que Deus ele permite que coisas venham. Muitas vezes você pode estar na sua casa com medo do que será o seu amanhã, do que será da sua empresa, do que será do seu casamento. Mas Deus está falando nessa noite: minha filha, meu filho, você não precisa temer. Eu sou o Deus Jeová Jireh. Eu sou o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac e Jacó, o mesmo Deus que abriu o mar. Então não tenho que temer. Tudo que Deus quer que façamos é que se voltemos para Ele. Voltemos-se para Ele. Deixamos Ele governar sobre a nossa vida, Ele reinar. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Assim como diz, eu gostaria que vocês abrissem em Tiago 4. Tiago 4 diz assim: eia agora vós que disseis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar que deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Amém? Nós vemos o quê? Que na verdade muitos estão assim preocupados, estão falando dos sinais da volta de Jesus. Nós cremos que Jesus vai voltar, está próximo, amém? Só que uma coisa que Deus está nos falando também é que a gente não sabe o nosso dia de amanhã. A gente não sabe de nada. Então a nossa vida, ela deve estar o quê? Todos os dias nas mãos de Deus. Amém? Porque muitos se preocupam com o dia, com a hora, e muitas vezes se perdem. Porque eles estão vivendo o quê? Uma vida, né, baseada em comer, beber, se casar, contratar, dar. E muitos até podem pensar assim: nossa, Jesus, não volta agora não. Porque eu não casei, porque eu ainda não comprei aquela casa, porque eu não fiz aquilo lá, aquilo outro. Mas Deus está falando conosco. Deus está falando conosco, está trazendo isso para nós. E para encerrar, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Romanos. Como eu disse, a palavra de Deus hoje, Romanos 9. A palavra de Deus hoje é uma palavra que o Senhor quer que a gente observe todas as coisas. E que coloque a nossa vida numa balança. Que a gente analise a nossa vida. Que a gente se lembre, daqui por diante, da mulher de Ló. Que a gente não fique mais apegado às coisas do mundo. Mas que a gente realmente venha fazer com que esse reino venha se estabelecido na nossa vida, na nossa família. E através da nossa vida, da nossa família, pessoas venham chegar ao reino de Deus. Pessoas venham ser alcançadas. Deus está hoje restaurando, está falando: restaura o altar, restaura o teu coração, me coloca no centro. Você não precisa temer, você não precisa ter medo de nada. Porque quando eu sou o centro, eu me responsabilizo de tudo. Porque não tem como ele se responsabilizar por algo que você está com a mão nele. É impossível, é impossível. E a palavra de Deus diz isso, e essa palavra ela fala no meu coração. E eu lembro que há mais ou menos 8 anos, quando eu ouvi esse texto pela primeira vez, e eu estava passando por uma luta muito grande,
da minha vida em algo assim que parecia que nada ia mudar. Na verdade, parecia que eu estava derrotada e que eu nunca mais ia conseguir me levantar. Eu passei por um momento de vale muito grande e momento de secreto. Eu lembro que eu ficava em casa, amém? Em casa, e eu creio que tinha pessoas orando por mim, tinha pessoas intercedendo por mim. E Deus, Ele começou o quê? A me mostrar que na verdade a minha vida não devia estar nas minhas mãos. Ele me mostrou como eu era humanista, como eu era uma pessoa que pensava só em mim e nas coisas que eu queria possuir. Que na verdade era tudo eu. Eu era o centro da minha vida. E Ele me mostrou esse texto. E esse texto foi algo impressionante. O que Ele fez, porque no momento eu fiquei confusa. Falei, Deus, e os meus sonhos, os meus planos não importam. Mas Deus me falou isso, amém? A partir do 13, diz assim: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz Moisés, compadecer-ei de quem me compadecer, e farei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer. Gente, o quê? A vitória, sabe? Tudo aquilo que a gente deseja não depende da gente. Não depende das nossas mãos. Porque como o Tiago disse, a nossa vida é um vapor. A nossa vida é um vapor. Jesus pode demorar muitos anos à frente para vir. Mas a gente não tem controle sobre a nossa vida. A gente não tem controle sobre o dia de amanhã. E Ele está dizendo: pois assim, isso não depende do quem quer, nem do quem corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixas ele ainda? Portanto, quem resiste à vontade de Deus? Mas, ó homem, quem é tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá quem formou, por que me fizestes assim? E como eu estava falando para vocês, eu estava vivendo isso, esse dilema. Falei, Deus, mas as minhas coisas, a minha vida, eu achava que tudo tinha se perdido. Era mais ou menos um momento assim, porque as pessoas da minha família se lembram que eu vivia trancada dentro de casa. Eu não sei se eu estava... Deus estava me quebrando muito naquele dia. Na verdade, eu entrei por um caminho de rebeldia e Deus me abateu, me permitiu que eu fosse quebrada. E foi algo muito difícil, realmente. Mas o Senhor ali começou a me mostrar o quê? Que existe uma soberania de Deus. Que existe um domínio de Deus. E para me encaixar nesse reino que é um reino espiritual, eu tenho que me submeter e colocar todas as minhas coisas nas mãos dele. Perguntar para ele: Senhor, esse negócio é bom para mim, Senhor? Deus, esse relacionamento é bom para mim, Senhor? Porque é ele quem sabe. Não depende de quem corre, não depende de quem quer, mas depende de Deus que se compadece. Deus que se compadece. E Deus está falando comigo, com você hoje. O que eu estou fazendo hoje, nesses dias, são dias de misericórdia. Aonde eu tirei do povo todas as coisas que prendiam e coloquei eles num lugar secreto, num lugar de intimidade. Aonde todas as coisas foram abaladas, as coisas que precisavam ser abaladas foram abaladas. Se uma pessoa cria na economia, colocava toda a sua força nos políticos, Deus está falando, não tem. Na medicina, na ciência, não. Deus está mostrando para nós que nós somos pequenos, que nós somos pó. E Deus está falando também, mas eu sou um Deus grande. Eu sou o Rei dos Reis. Eu sou o Senhor dos Senhores. Eu tenho domínio, eu tenho poder, eu tenho a glória. Eu tenho tudo nas minhas mãos. Eu tenho tudo nas minhas mãos. E quando eu preparava essa palavra, Deus estava falando comigo fortemente. De pessoas que se desviaram da presença de Deus. Pessoas que por causa de escolhas foram para longe de Deus. Deixaram dele ser o centro e colocaram outras coisas no centro. Deus está falando bem assim: minha filha, meu filho, você está escutando essa palavra?
É porque eu decidi ter misericórdia de você. Eu decidi ter misericórdia de você. E eu estou te chamando, vem. Vem. Vem, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Se lembra da mulher de Ló. Se lembra da mulher de Ló. Deus está falando, vem, meus filhos. Vem. Isso é misericórdia. A misericórdia de Deus está alcançando as pessoas. Muitos que não conhecem a Deus vão passar a conhecer nesses dias. Muitos que estavam longe do caminho de Deus, muitos que se desviaram por causa de coisas voltarão. E se você é um desses, Deus está falando, volta para mim. Volta para minha casa. Volta para minha presença. Volta para minha presença. Deus, ele fala, eu quis ter misericórdia de você. Eu quis ter misericórdia. Deus quis ter misericórdia de mim. Principalmente naqueles dias e hoje. Porque hoje eu pude analisar a minha vida novamente. E fazer um balanço das coisas que estavam ficando para trás. Das coisas que estavam erradas. Das coisas que eu estava negligenciando. Das coisas que muitas vezes a gente deixa e fala, Deus, não, eu vou ler a palavra de Deus. Não, vamos deixar para mais tarde. E muitas vezes mais tarde não vem. Eu vou orar, eu vou me dedicar à oração. E muitas vezes tantas coisas nos ocupavam o lugar de Deus. E sendo que Deus é que tem o controle de tudo. E a vitória não vem por outras mãos a não ser a dele. Amém? Glória a Deus. Eu sei que são dias difíceis. São dias onde muitas vezes o desespero toma conta. Mas muitas vezes Deus está falando comigo, com você. Se o desespero está tomando seu coração, olha aonde a sua fé está firmada. Porque muitas vezes, se você está desesperado por causa do seu trabalho, por causa do seu casamento, por causa de alguma coisa, é porque muitas vezes a sua fé não está firmada nele. Porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento. A fé é um firme fundamento. A fé é algo que nos sustenta. Que nos sustenta. Deus é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Deus é Jeová Jireh. Deus é Jeová Rafá. A palavra de Deus diz que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Não fomos nós que vencemos o mundo, foi Ele que venceu o mundo. E eu gostaria que você, aí na sua casa, neste momento, se colocasse de pé e colocasse a mão no seu coração. Que realmente você esteja com os seus olhos, com o seu coração voltado para Deus, voltado para a presença dEle. E Deus, Ele está falando conosco nesse momento. Filho, filha, volta para mim. Muitas vezes você está dentro da igreja, você está num sistema religioso, mas você tem deixado a presença de Deus por causa da religião, por causa de muitas vezes de coisas. Você tem deixado. Deus está falando, eu quero você, porque é eu que sustento o ministério. É eu que sustento todas as coisas. Sem mim não há ministério. Sem mim não há família. Se Ele não edificar a casa, se Ele não edificar a casa, em vão são aqueles que trabalham. Se Ele não guardar, em vão vigia a sentinela. Em vão todas as coisas são. Ele é soberano. A palavra de Romanos diz, Ele é soberano. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o domínio de tudo. Deus, em nome de Jesus, Deus está falando com pessoas. Filha, filho, você muitas vezes se desviou porque você queria uma terra. Você escolheu uma campina bonita, uma campina linda. Mas Deus, Ele está falando aqui para você. Eu não estou aqui para te julgar. Na verdade, eu estou aqui para dar a oportunidade para que você retorne. Deus está chamando pessoas. Eu não sei se é você que está aí agora escutando essa palavra ao vivo, ou se você vai escutar ela gravada depois. Mas Deus está falando, eu tenho te chamado. Vem a mim. Eu te amo. Essa palavra é uma palavra de amor. É uma palavra de amor. Porque Deus, Ele preferiu muitas vezes abalar a nossa estrutura do que nos perder para sempre. Para sempre. Você não precisa temer diante dessa luta, diante dessa guerra. Porque Deus está conosco. Ele é o nosso Jeová Jireh. Ele é o nosso Jeová Jireh. E essa palavra vai se cumprir a todos aqueles que colocam Deus como o Rei de
sua vida como o único Senhor e Salvador, como aquele que reina, aquele que o coração está no centro. Jesus está sentado ao centro do coração e domina todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, Pai, Deus, eu apresento, Senhor Deus, Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus, que está nas suas casas agora, Deus. Pai, cada família, Deus, Pai, que está me ouvindo agora. Deus, eu oro para que neste momento o Teu amor, Pai, venha envolver as famílias. Deus, que o Teu amor, Pai, venha adentrar a casa dessa família. Que o Teu amor, que a Tua presença, Deus. Pai, essa pessoa, Deus, que há muito tempo não sente a Tua presença, Deus. Essa pessoa, Deus, que faz muito tempo, Deus, que não sabe, Deus, o que é estar na Tua presença. Deus está falando, eu estou te abraçando neste momento. Eu estou te envolvendo, eu estou falando. Oh Deus, obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor Deus. E eu oro para que essa palavra, Deus, não venha ser esquecida, Senhor. Mas, Pai, que a gente venha, Senhor, Pai, todos os dias nos lembrar do exemplo da mulher de Ló, Senhor. Porque foi isso que o Senhor nos disse. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, Senhor. Deus, que não sejamos, Pai. Deus, Pai, como aqueles, Pai. Deus, de Noé, no tempo de Noé, Senhor Jesus. Pai, que viram a salvação diante dos olhos. Pai, e rejeitaram a misericórdia. Rejeitaram, Deus, a Tua presença, Deus, por causa da sua própria vida. Deus, que sejamos aqueles, Pai. Deus, que perdem a vida para achar em Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, porque nós sabemos, Pai, que hoje, Pai, o Teu reino é espiritual. Mas chegará um dia, Deus, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor. Vai chegará um dia, Deus, Pai, que não haverá mais reinos, que não haverá mais nações, que o Senhor, Pai, será, Deus, o governador de todas as coisas, Pai. Deus, Pai, que todas as coisas serão estabelecidas, que haverão novos céus e nova terra, que haverá, Senhor Deus, um reino único e poderoso, Pai, estabelecido, Pai, em nome de Jesus. E eu oro, Pai, por todos os meus irmãos, para que o Senhor, Pai, ajude cada um de nós, Pai, nesses dias, Pai, a ter, Senhor Jesus, a esperança em Ti, Deus, e a não se desviar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de agradecer a oportunidade que o Senhor realmente fale com vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar você ainda a fechar os teus olhos e que você possa tomar uma decisão hoje. Pois a palavra de Deus diz que aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Então você está tendo a oportunidade de entregar o teu coração para Ele, deixar Ele governar, deixar Ele ditar as regras da sua vida. Amém? E só tem uma maneira de nós fazermos isso. É quando a gente abre mão da nossa própria vontade, do nosso próprio eu, das nossas próprias decisões, das riquezas, por amor ao Senhor. Quando nós tomamos essa decisão, a presença de Deus nos invade, a presença do Espírito Santo vai enchendo a nossa vida. Nós não somos mais os mesmos, pois o nosso coração que estava vazio vai começar a ser cheio da glória de Deus. Aleluia! E Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra, para você ser ministrado por Ele, para os teus olhos estarem abertos para as coisas do Espírito. Aleluia! Então você vai colocar a mão no teu coração. E se você conhece essa canção, você vai declarar ela. Aleluia! Da minha própria vida. Oh Jesus! Oh Deus! Glória a Jesus! A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado
Senhor. Oh Deus, eu quero a vida que há na tua presença. Eu quero, Senhor. Eu não quero mais a vida que eu tenho levado. Eu não quero mais a vida que eu tenho levado, Senhor. Porque a vida que eu tenho levado só me trouxe tristeza, só me trouxe amargura, só me trouxe dores. Eu quero uma vida diferente. Eu quero uma vida nova. Eu quero uma vida transformada, Jesus. E eu estou clamando a Ti nessa hora. Enche o meu coração. Enche a minha vida, Deus. Enche a minha vida, Pai. Do Teu Espírito. Do Teu Espírito. Do Teu Espírito. Oh, aleluia. Vem agora, Senhor, sobre a vida de todo aquele que está decidido a abrir mão. Sobre a vida de todo aquele que está decidido hoje entregar o coração para Ti, Jesus. Entra na vida dessa pessoa agora. Entra na vida dela agora. Em nome de Jesus, aleluia. Abro mão dos Oh, Deus. das minhas vontades. Abro mão das riquezas Aleluia, Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama muito. Ele é o bom pastor. E você é a ovelha dele. Ainda que você esteja perdida, Ele te acha. Ele te acha. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós já estamos encerrando. Mas antes eu quero dar um recado. Amém? No sábado, às 4 da tarde, nós estaremos aqui novamente com um culto para as crianças. Glória a Deus por isso. O Senhor colocou algo muito forte aos nossos corações nessa semana, que muitos se têm dedicado realmente. Se a gente entra nas redes sociais, a gente vê muitas lives sendo feitas, muitos cultos sendo transmitidos, mas a gente tem observado que pouca atenção está sendo dada às crianças nesse momento. E nós não podemos negligenciar isso. Por quê? Porque as crianças, elas sentem, elas percebem tudo aquilo que está acontecendo, só que com uma diferença. Elas não conseguem externar, elas não conseguem de uma forma clara expor aquilo que elas estão sentindo. Então é comum nesses dias a gente ouvir notícia de criança que está muito bagunceira, de que está muito peralta, de que está muito desobediente, muito rebelde dentro de casa. Mas isso, amados, é porque a criança, é a maneira que ela tem de externar, na verdade, todo o conflito que ela está vivendo no seu coração, que ela não consegue resolver, ela não consegue lidar com isso. Então é muito normal nós observarmos esse comportamento nas crianças. E as crianças têm sentido porque de uma hora para outra, a vida delas foi transformada também. Elas tinham uma rotina de estar indo para a escola, de estar vendo ali a sua professora, seus amiguinhos. Elas tinham uma rotina de estar indo visitar a casa dos avós, dos parentes, dos primos. E de repente tudo isso muda de uma hora para outra e ela não consegue processar isso no seu emocional. Então a gente tem ouvido muita notícia de criança que está depressiva, de criança que está desanimada, de criança que está sofrendo com tudo isso que estamos vivendo. E nós, como geração eleita, o Senhor colocou isso no nosso coração, de fazermos um culto direcionado para as crianças, para que elas também possam receber do alto o alimento, para que elas também possam ser ministradas pelo Espírito Santo em seus corações, para trazer consolo à sua alma, para trazer refrigério ao seu interior, para trazer principalmente
sente segurança. Porque o que mais nós percebemos é que as crianças têm se sentido inseguras. Porque elas não sabem o que aconteceram, não conseguem entender o porquê estão nessa situação e nem quando isso vai terminar. Então, para a criança é muito difícil, é muito complicado tudo isso. E nós temos orado, nós temos clamado ao Senhor. Amém? E então eu quero pedir que você que é mãe, você que é pai, que vocês façam esse compromisso de estar junto conosco no sábado, às 4 horas da tarde. Você não vai só ligar o computador ou o celular, entregar para o seu filho e deixar ele assistir o culto. Não é isso, o propósito não é esse. Eu quero convidar você que é pai, que é mãe, para estar junto com o teu filho, com a tua filha, participando desse culto. Porque as crianças, elas são muito mais motivadas por aquilo que elas veem do que por aquilo que elas ouvem. Então, se você estiver com ela, participando desse culto, adorando a Deus, buscando a Deus, facilmente ela se sentirá motivada a também estar cultuando ao Senhor e a estar abrindo o coração para aquilo que Deus tem para ministrar na vida dela. Amém? Então eu quero pedir que você esteja fazendo isso, que você esteja se comprometendo e também divulgando esse culto, para que chegue ao maior número de crianças possível. Por quê, amados? Porque ontem à noite eu estava aqui no momento de oração, do relógio de oração, que nós estamos nessa campanha de jejum e de oração. E o Senhor falou algo muito forte comigo, que realmente o que nós estamos vivendo é numa dimensão muito maior que possamos imaginar. Que nós não estamos vivendo apenas uma consequência de uma enfermidade, de uma doença, não. Porque tem crianças que estão sendo, por conta delas estarem tendo que ficar mais tempo dentro da sua casa, elas estão vivendo coisas terríveis. Atrocidades, abusos, violência, até mesmo a fome. Quantas crianças nós temos notícia de que a única alimentação que elas têm é na escola. E com as escolas fechadas, o que tem sido dessas crianças? Então a gente está observando que a dimensão é muito maior do que aquilo que está diante dos nossos olhos. Então nós não podemos nos omitir diante dessa realidade. Nós precisamos nos posicionar como povo de Deus nessa terra, amém? Nós estaremos também, nesses dias o pastor já esteve falando e eu quero reforçar aqui, nós estaremos entrando numa campanha para arrecadar alimentação, para estar levando para as famílias que realmente durante esse período tiveram que deixar de trabalhar e agora estão sofrendo as consequências dessa situação. Nós não vamos deixar essas famílias na mão e nem apenas dependendo do governo, porque é papel da igreja também levar alimento, porque a palavra de Deus diz: se alguém nos chegar com fome, não adianta nós darmos a palavra de Deus e dizer para ela: agora vai e te farta, sem dar para ela o pão. Então nós precisamos nos levantar como povo de Deus realmente e fazer a diferença nessa terra. Amém? Pois é nesse momento que se sabe, é que faz a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Amém? Então que você possa estar nos ajudando na divulgação desse culto e nos ajudando também na arrecadação desses alimentos. Amém? Mas eu quero ainda ler contigo, para nós encerrarmos, uma palavra que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 36, vai dizer assim: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir, virá, não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Glória a Deus. Então essa palavra, ela nos traz algo muito profundo da parte de Deus, porque ela fala sobre perseverança. E a perseverança, ela só tem um sentido, ela só faz sentido quando as coisas ficam difíceis. Porque dizer que é perseverante quando tudo está bem, quando tudo está fácil, quando o cenário é favorável, qualquer um faz. Qualquer pessoa é perseverante. Mas nós somos daqueles que não retrocedem. Porque o Senhor não se agrada desses que retrocedem. Então, para nós, o sentido da perseverança é quando nós estamos vivendo momentos como este. Amém? De dificuldade, momentos de incerteza, momentos que não se vê saída e nem resposta. Esse é o momento da gente perseverar. Amém? Por quê? Porque o que a palavra de Deus está dizendo aqui, você vai perseverar. Porque depois de você ter feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. E qual que é a promessa para nós esse ano? Que esse é o nome da provisão do Senhor na nossa casa. Amém? Na nossa vida, na igreja, na nossa família. Então eu quero te convidar nesse momento a se tornar perseverante. Se você tem sido fiel ao Senhor no seu dízimo, na sua oferta, agora não é hora de você retroceder. Agora não é hora de você desanimar. Agora não é hora de você abaixar a guarda, não. Porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Agora é hora de você firmar o seu pé na promessa de Deus e dizer, mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que tudo esteja dificultoso para mim, eu vou continuar crendo que Deus tem uma promessa e eu vou alcançar essa promessa e eu vou fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu quero te dizer que você que deseja fazer isso, você pode estar nos procurando, entrando em contato conosco, através do WhatsApp, através do telefone, que está nas informações ali no Facebook. Então você pode estar entrando em contato conosco e nós vamos te direcionar qual for a melhor maneira para você estar fazendo esse compromisso com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar. Em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai te abençoar. Amém? Fecha os teus olhos. Nós também vamos orar por aquelas pessoas que já têm feito isso. Glória a Jesus. Pai, nós queremos orar e clamar ao Senhor. Meu Deus, por esse momento, Senhor, que é tão precioso, porque todas as vezes em que nós decidimos ser fiéis ao Senhor, no nosso dízimo e na nossa oferta, nós estamos dizendo que nós cremos, Pai, nós cremos na Tua Palavra e mais nos importa é obedecer a Tua Palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, como nós aprendemos hoje, o justo vai viver pela fé, Senhor. O justo não vive por aquilo que vê, o justo não vive pelas circunstâncias ao seu redor, o justo vive pela fé. E eu quero profetizar sobre a vida de todo aquele que está conosco nesse culto, que ele vai crer que a provisão do Senhor vai chegar na sua casa, na sua família. E é porque ele crê que ele vai ser fiel, ele não vai retroceder, ele vai perseverar. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe, abra as portas, as janelas dos céus, sobre a vida daquelas pessoas que já têm sido fiel ao Senhor, mesmo no tempo da adversidade. Deus, que o Senhor realmente prospere o caminho, que o Senhor dê a ela os recursos necessários, Pai, que o Senhor faça jorrar uma fonte no deserto, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos ainda, Senhor, como igreja, pela nossa nação. Nós oramos, ó Deus, para que tudo aquilo que esteja, ó Deus, sendo tramado, ó Deus, nos bastidores, para trazer bancarrota, para trazer falência, para trazer derrota no meio da nossa nação, nós como igreja do Senhor nos levantamos
para declarar, caído por terra agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Não prevalecerá nenhuma artimanha de Satanás, não prevalecerá nenhum intento do inferno contra a nossa nação, porque nós, como povo de Deus, profetizamos que o Senhor é o Senhor Deus dos exércitos, e o Senhor se levanta em nosso favor, o Senhor se levanta em favor da nossa nação, o Senhor se levanta em favor da nossa casa. Ó Pai, no nome de Jesus, nós veremos o quão grande livramento o Senhor nos trará. Oh meu Deus, em todas as áreas, Pai, em todas as áreas, o Brasil não vai repetir o mesmo histórico, o Brasil não vai alcançar as estatísticas que já estão sendo, ó Deus, profetizadas, tramadas, ditas nos meios de comunicação. Nós, Pai, te clamamos que o Senhor faça com que esse inimigo recue, que o Senhor faça com que esse inimigo, ó Deus, não tenha êxito ao avançar, mas que pelo contrário ele recue, que ele bata em retirada, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Livra-nos das mãos do inimigo, Senhor, os nossos, os da nossa casa, Deus, em nome de Jesus. Cobre a nossa casa com teu sangue, cobre a vida dos nossos filhos, ó Deus, com teu sangue, ó Pai. Cobre, Senhor, cada vida que está nos assistindo com teu precioso sangue. Oh, meu Deus, guarda, livra de todo o ataque de Satanás contra eles, meu Deus. Em nome de Jesus, nós nos revestimos da armadura do Senhor e nos colocamos, ó Deus, como povo do Senhor nessa nação. E profetizamos que vai chegar um novo tempo, que vai chegar um novo tempo, que nós veremos a glória do Senhor se manifestando nessa nação de maneira poderosa e maravilhosa. Nós oramos pelos líderes, pelos pastores, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor dê a eles graça e sabedoria. Nós te clamamos pelo nosso presidente, pelos ministros, por aqueles que estão à frente dessa guerra. Oh meu Deus, seja com cada um deles, assim como o Senhor foi com Josué, seja com o nosso presidente, meu Deus. Dê sabedoria para ele, meu Pai. Não deixe o entendimento dele ficar confundido, mas dá sabedoria, ilumina a sua mente, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, e que o Senhor abençoe as famílias que aqui estão, no poderoso nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua família, e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Morreu por mim na cruz.